Olá, minha gente criativa, tudo bem? Vocês estão acostumados que eu chegue aqui e apresente a peça que eu vou mostrar para vocês, certo? Hoje vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês algumas dicas que eu aprendi a duras penas aí nas minhas experiências com a cerâmica plástica, nas minhas pesquisas, para vocês não fazerem e não repetirem. São dicas para você evitar desperdício de massa, evitar cometer erros, ok? Então, me acompanha nesse vídeo que eu vou te dar dicas muito importantes. Primeira dica: observe a recomendação de tempo específico para cada massa para o tempo de cura no forno. Porque se você for fazer a sua cura no forninho, faz uma peça super linda, trabalhada, dedica um tempo para confeccionar a sua peça, leva ao forno e não deixa que ela passe pelo processo de cura no tempo suficiente, ela pode sofrer as consequências depois. A mais complicada delas é a quebra. Então, assim, se você fez a cura da cerâmica plástica e depois que você tirou a sua peça quebrou no manuseio, é porque ela não curou o suficiente, tá? Aconteceu comigo no começo, eu comecei sozinha, eu não sabia como fazer exatamente, pesquisei muito, então eu cheguei hoje ao conhecimento de que se você não faz a cura dentro do tempo necessário, recomendado pelo fabricante e conforme a espessura da sua peça, a sua peça vai quebrar. Então, gente, o mínimo são 30 minutos. Essa é uma recomendação, por exemplo, da Fimo, 110 graus, no mínimo 30 minutos. Da Cernit, 130 graus, pelo menos 30 minutos. E da nossa amada querida aqui do Brasil, a PV Clay, que é a marca com a qual eu trabalho, que é a que eu recomendo para todo mundo, até pela facilidade de poder comprar esse produto, não ser importado, certo? É 130 graus, 30 minutos. Gente, siga a recomendação, independente se a tua peça é fininha, mais grossa, enfim, porque você vai evitar de perder dinheiro, tá? Mesmo que a massa não seja um produto caro, seja acessível, tenha um rendimento excelente, principalmente para acessórios, que você pode fazer várias peças com um bloquinho apenas, é bom a gente cuidar do nosso dinheirinho, certo? Não tem problema também se a tua peça passar um pouquinho do tempo de temperatura que você determinou 30 minutos. Dependendo da espessura, é até bom que você aumente um pouquinho de tempo, mantendo a temperatura. Se ela for uma peça mais grossa e tal, a partir aí de 3, 4, 5 milímetros, você já pode deixar um pouquinho a mais. Esse pouquinho de 5 minutos, 6 minutos, ok? Dica número 2, super importante. Essa daí me pegou no começo, eu ficava nervosa, não sabia o que estava acontecendo, pensava que estava fazendo tudo errado, mas não. É seguinte, a cerâmica plástica, quando você faz uma peça um pouquinho mais grossinha e tudo mais, você leva ao forno, faz a cura. Na hora que você retira, você não pode imediatamente sair manuseando e dobrando sua peça. Se você quiser, por exemplo, dar uma curvatura para um bracelete, como esses braceletes aqui um pouquinho mais durinhos, no caso, depois que você tira do forno, você tem que dar um tempinho para fazer isso. Você vai tirar a sua peça do forno, dá uns 5 minutinhos para ela. Se você quiser, coloca ela com muito cuidado em cima do seu azulejo ou do seu porcelanato, do seu vidro que você faz aí o manuseio e a modelagem, para ela dar uma resfriada, ok? Depois você vai pegar essa peça e vai fazer a dobra ou a curvatura dela, tá? Por que que você precisa dar esse intervalo? Porque se você for manusear rapidamente a sua peça, principalmente as que são um pouquinho mais grossas, ela pode quebrar. Então, tira do forno, espera aí uns 5 minutinhos, deixa ela reduzir um pouquinho a temperatura, tá? Não aconselho você também levar direto para a água para resfriar. Deixa ela 5 minutinhos descansando, depois você vai fazer aí a curvatura e a dobra. Porque, por exemplo, o bracelete, ele é assado, e ele vai estar estendido. Para você deixar ele curvinho, você vai precisar dar um formato nele depois. Se você colocar ele para assar no forno dentro de um tubo, de um copo, para deixá-lo curvo, a hora que você for abrir, ele vai quebrar, tá? Então, é legal você assar ele deitadinho, faz o seu tapetinho, faz ele assar deitadinho assim, mesmo que ele seja um pouquinho mais grosso, esse daqui tem em torno de 2,5 milímetros. Depois, você tira do forno, deixa ele resfriar um pouquinho ali, uns 5 minutinhos. Aí você vai usar esse aqui, ó. Eu faço um tubinho de papel, cartolina, não é nada do outro mundo. Eu grampeei aqui, ó, mas você pode colar com uma cola e fazer uma coisinha mais bonita. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz e eu uso até hoje. Olha só que relaxo, né, gente? Mas enfim, eu prefiro focar
os meus esforços na criatividade, na criação de peças. Mas ele me ajuda muito porque ele tem um formato cônico. Por que ele tem um formato cônico? Para que o bracelete, que já vai estar cortado pelo molde no formato cônico, também ó, se encaixe perfeitamente aqui e fique com essa forma, ó. Na forma do braço da gente que subindo, nosso braço não é reto. Subindo aqui o nosso braço vai ficando mais gordinho, tá? Então essa é uma dica muito importante para quem quer fazer os braceletes. Não asse ele curvo, primeiro asse ele abertinho, depois você dobra, dá a forma, mas antes de dobrar dá um tempinho para ele, deixa ele respirar, resfriar um pouquinho, aí depois você dá a forma que você quiser, beleza? Mais uma dica que eu aprendi também no manuseio da cerâmica plástica. Essa aqui não é uma coisa de outro mundo. Mas eu percebo que usando ferramentas de plástico mesmo, isso daqui é material de pedicure, tá? Que eu tinha lá da minha casa, e aí eu comecei a usar. Olha só, como esse material é plástico e a cerâmica plástica também tem plastificantes, o que acontece? Eles acabam se mesclando, se grudando e viram uma meleca e não dá mais para usar. Eu aproveitei esse daqui só para usar como cabinho para colocar uma das minhas bolinhas de silicone, que eu já ensinei aí nos outros vídeos, como que você faz as suas próprias ferramentas de silicone para modelagem, tá ok? Então isso aqui é uma dica para você entender que vai virar uma melequinha, vai começar a marcar a sua peça, vai começar a grudar, vai fazer textura que você não quer, porque acaba grudando aqui na ferramenta, tá? Então, se for de metal, aquelas material de pedicure de metal, não tem problema. Mas o plástico eu não recomendo, ok? Mais uma dica. Sabe quando você está modelando a sua peça lá na sua bancada, bonitinha, toda linda, de repente, mãe, ou se não, amor, ou se não, a campainha, ou você precisa sair, deixar por muito tempo, gente. Isso aí eu digo assim, a partir de meia hora, 1 hora em diante, tá? Não deixe as suas pecinhas descobertas se elas já estiverem modeladas, já estiverem em cima da sua bancada. Na verdade, eu recomendo que quando você começar a fazer a sua peça, você tente fazer todo o processo. Porque se você fizer o condicionamento, fizer a modelagem e deixar ela ali em cima da sua bancada, quando ela for ao forno, ela pode trincar. Porque a massa ela tem que ser guardada, se ela não estiver em uso, ela tem que ser guardada dentro de um plástico, de uma embalagem bem vedada, para ela não perder umidade e para ela não vir a ressecar. Se ela ressecar, durante o processo de cura, ela pode não chegar ao ponto necessário, ok? Então ela pode depois vir a quebrar, e aí você vai perder todo aquele tempo dedicado na criação da sua peça linda, maravilhosa, que eu sei que vocês estão fazendo. Quando você estiver fazendo uma peça maravilhosa e tiver que sair, cobre com um plástico, coloca alguma coisa em cima ali para proteger bem, uma baciazinha virada de boca para baixo sobre um plástico, para deixar ela bem protegida e livre de oxigênio, ok? Para não ressecar. E tente no máximo fazer a cura no mesmo dia, ok? Mais uma dica, temperatura. Subir demais a temperatura ou assar abaixo da temperatura. Manter um equilíbrio ali entre os 130 graus. Como que eu faço isso? Eu já falei em vários vídeos antes que eu uso esse amiguinho aqui, que é um termômetro muito baratinho, tá? Ele custa até R$20 você encontra esse termômetro nas lojas de produtos para o lar. Ou você também encontra na internet, ok? Por que eu recomendo? Porque o termômetro é a forma mais prática de você acompanhar a temperatura ali, ó, do nosso amigo do forninho, tá? Se você tem um forno novo, eu sei que tem pessoas aí que estão se animando com os meus vídeos e estão mandando mensagem, Paty, eu comprei um forno, Paty, eu tô animada, Paty, eu vou começar. Nossa, gente, vocês não sabem como eu fico feliz com isso, porque eu vejo que eu estou conseguindo levar a minha mensagem, que é mostrar como que esse material é legal de trabalhar, como que nos arrebata, nos distrai, nos dá liberdade para criar. Então, assim, você quer controlar a temperatura do nosso amigo forninho? Então usa um termômetro, investe só mais um pouquinho, porque ele vai ser a sua mão na roda para evitar que a sua temperatura suba demais ou que a sua temperatura desça demais. Eu vou mostrar aqui uma foto para vocês de uma peça, olha só, que eu fiz uma experiência, tá, gente? Isso aqui não é loucura minha, não. Eu só coloquei e deixei para mostrar como que fica uma peça queimada, que você esquece lá no forno. Olha aí, essa pecinha aí é um teste de temperatura que eu fiz. E esse teste de temperatura é com uma peça estendida apenas em cima de um vidro. O que acontece com o vidro? Ele superaquece demais, né? Então ele vai transferir muito essa temperatura alta para a cerâmica plástica. É por isso que eu recomendo às vezes você usar o amido, porque ele dá uma segurada na temperatura que vem do metal, do refratário que você usar, ou do vidro, e ele vai fazer com que a temperatura fique mais equilibrada. Mesmo assim,
Recomendo de novo, use o termômetro, porque ele vai fazer a massinha manter uma temperatura legal ali para você trabalhar, tá bom? Outra coisa importante sobre temperatura. Não é tão grave a sua temperatura passar um pouquinho do 130, como ela não chegar a 130. Então, se ela passar um pouquinho lá, 5 graus, um pouquinho a mais, ali não tem problema. Agora, se ela ficar abaixo, muito abaixo, ela não vai chegar ao ponto de cozimento da sua massa. Então, também vai acontecer de quebrar. Então, mantenha ali a observação. E, gente, eu vvou confessar para vocês, como eu sou muito ativa, muito acelerada, assim, gosto muito de estar mexendo e fazendo, enquanto meu forninho tá ali assando, às vezes eu tô aqui fazendo alguma coisa, às vezes eu esqueço. Por isso que é bom ter o timer e você pegar um celular, tá? Coloca no seu celular um timer também. Colocou a massa no forno, marca 30 minutos. Se o teu forno tem timer, pode usar o timer do forno também, mas eu acho legal do celular porque tá bem aqui, ó, na carinha da gente, a gente tá sempre olhando ali e presta mais atenção. O que que acontece? Às vezes eu tô aqui fazendo e esqueço que as minhas coisas estão no forno. Então é importante a gente estar sempre atenta, tá bom? É importante também, quando você for colocar a sua peça no forno, o seu forno é o mais recomendado que ele já esteja na temperatura de 130 graus. Por quê? Porque a recomendação de cura é a 130 graus. Se você colocar no forno antes, com uma temperatura mais baixa, a hora que ele atingir, normalmente aí em torno de 10, 15 minutos, a hora que ele atingir a temperatura correta, ele já vai ter comido 15 minutos do seu tempo de 30 e a sua peça vai ficar mal curada, ok? Outra dica interessante sobre plástico, tá? Gente, a cerâmica plástica é um caso à parte, é uma invenção química aí, uma criação incrível, né? Que tem os seus porquês e a sua composição que a torna rígida depois de curada. Agora, não se aventure a colocar para curar junto com a sua peça no forno acabamentos, bolinhas, miçangas, pedrinhas que você não sabe qual que é a real composição. A única coisa que eu recomendo, pela minha experiência, para você colocar no forno, são peças vidro, à base de vidro, tá? Compondo a sua massa, zircônias, strass não dá, porque strass tem uma base plástica, strass não é de vidro, ok? Dependendo aí do strass, não dá para usar. Pedras naturais, tem algumas pedras que talvez elas vão mudar de cor ou vão rachar, dependendo da temperatura. Porque cada pedra natural tem uma escala de dureza, ok? Então, você sabe, o diamante, eu não sei se todo mundo tem conhecimento a respeito disso, mas o diamante é o mineral mais duro encontrado na natureza. E tem também as pedras que são mais moles. Então, dependendo dessa rigidez e composição, ela pode vir a quebrar e reagir de formas diferentes conforme a temperatura. Eu uso cianita, quartzo, eu uso turmalina negra, já fiz. Então essas aí eu tenho usado e tenho obtido ótimos resultados, ok? Outro acabamento que você pode colocar no forno que não vai ter problema é a pérola de água doce. Eu já fiz experiência com pérola cultivada, pérola natural de água doce. E esse aqui é um exemplo do que eu fiz. Coloquei para curar junto no forno, fiz uma rosinha parecida com essa aqui, ó. Ficou bem bonitinho, super delicado e ela não teve modificação. Então, a pérola natural, as pedras que eu comentei antes e as peças de zircônia e vidro, beleza, podem ir ao forno. Se tiver qualquer tipo de material com plástico, não dá, gente, porque o que vai acontecer? Vai derreter e vai se mesclar com a sua cerâmica plástica e vai virar uma meleca. Pintar a peça antes de levar ao forno. Paty fez? Fez. Deu certo? Não. Ficou horrível? Sim. Como que foi? Antes também eu não sabia que não podia, né? Então eu sou muito curiosa, fui assistindo e vendo algumas pessoas que comentavam, dá para pintar, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Pintar com o quê? Com tinta acrílica. Eu peguei, fiz um par de brinco bonitinho, peguei o pincel, pintei, levei no forno, tirei e quase chorei, porque ficou horrível. Ficou esbranquiçado, parecia que tinha jogado um monte de farinha assim. Eu não sei, a reação química foi uma coisa assim horrorosa. Então, a pintura é feita sempre depois, tá, da cura da cerâmica plástica, com a tinta acrílica, né? Você pode usar um pincel, um aerógrafo, aí a técnica que você quiser. Eu gosto bastante, particularmente, de pegar um pincel, molhar na tinta e fazer assim, ó.
Por quê? Ele vai espirrar umas micro gotinhas ali, vai dar um efeito super charmoso na peça, parecida com essa. Agora, o que eu estou morrendo de vontade de fazer é comprar um aerógrafo, aqueles, sabe, que usam para maquiagem, para fazer um efeito degradê, assim e tal. Então, sempre que você for fazer ou quiser fazer uma pintura, você comprou uma massa mais clarinha e você quer dar um efeito com uma cor mais brilhante, uma tinta mesmo na sua peça, use a tinta acrílica depois da cura, ok? Delicadamente com o pincel você vai aplicar e depois, se você quiser, é até interessante usar o gloss para dar o acabamento e selar essa pintura na sua peça, tá bom? Dependendo do uso que ela tiver, se tiver desgaste, né, para essa tinta não sair depois que você estiver já usando o seu acessório, ok? Gente, e agora a dica para você não destruir as suas peças. Que você, por exemplo, eu assei o meu bracelete lindo e aí você pensou assim, mas eu quero colocar aqui mais uma florzinha, uma bolinha, quero grudar alguma coisa aqui e eu vou levar novamente ao forno. Gente, se você fez um bracelete e já deu a forma curva para ele, cuidado quando você for levar ao forno novamente, porque se você levá-lo ao forno assim, ele vai desmontar. Tá? Vai cair o fecho, vai virar uma meleca, porque eu já fiz, já aconteceu comigo. Então, assim, um conselho de amiga, se você já fez a peça e já está curvinha, uma dica é você levá-la no apoio e ficar observando, tá? Por conta da temperatura, porque a massa pode reagir, tá? Com o metal aqui, esse metal pode superaquecer, pode soltar. Então, esse metal pode superaquecer, pode soltar, tá? Dentro da massa, imagina, ele vai atrair muita temperatura, ele vai sugar muita temperatura e ele vai reagir, ele vai estar muito pertinho da massa aqui e pode ser que ele solte, tá? Que ele derreta, alguma coisa assim. Então, se você for ou precisar levar uma peça depois que ela já estiver no formato para o forno, use um apoio, ok? Ou não leve. Se você tiver medo de estragar sua peça, tá? Ou se você tiver mais para frente com mais segurança e mais tranquilidade, faça assim, com um apoio, tá bom? Eu destruí um bracelete lindo e essa é uma dica que ninguém nunca me contou, que não podia, então eu estou passando para vocês aqui de primeira mão, de coração, porque eu sei que pode ser muito útil depois. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que elas sejam bem úteis para vocês. Te convido, tá passando aqui pela primeira vez? Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilha com outras pessoas. A cerâmica plástica precisa ser divulgada, gente. Vamos compartilhar, vamos mostrar para as amigas que legal, quanta coisa boa dá pra gente fazer com esse material. Se inscreva no meu canal e também me siga nas minhas outras redes sociais. Tô esperando por você, te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus e até lá!